Ale Oliveira, falta muito para essa jornada do Atlético. O que você imagina, né, na contagem regressiva para o Galo estar em campo? Você vê o Atlético pronto para essa retomada, já que não teve um mercado tão forte? É a base mantida, confiar no trabalho do Barba, Ale? Eu acho que essa é a grande expectativa, né? Eu acho que nesse momento, para que o Atlético consiga atingir os seus objetivos, claro que pode acontecer muita coisa. Tem a volta, inclusive, dos jogadores da seleção do Equador, que ainda não treinaram nessa intertemporada junto com o grupo, né? Que sempre fortalece. Você pode ter a saída de algum jogador, até um alívio na folha salarial e a chegada de outros jogadores. Mas nesse momento, para as coisas andarem bem para o Atlético, para dar tudo certo, para atingir os seus objetivos nas 3 competições, aí o treinador tem que ser o diferencial, né? Por enquanto é isso que se apresenta, o trabalho do Barba. Agora com o tempo, ele tendo condição de conhecer ainda melhor o elenco, de trabalhar a parte física, a parte técnica e principalmente a parte tática do time, para deixar o time do jeito que ele gosta. Aí o treinador tem que ser o ponto de desequilíbrio do time, tem que ser o fator principal, porque você não tem grandes contratações, você não tem um elenco recheado de jogadores de altíssimo nível, você tem a recuperação de alguns atletas que não estavam tendo uma grande minutagem, né? Então, se o elenco do Atlético daqui até o final do ano for esse mesmo, aí é o trabalho do treinador de montar a equipe do jeito que ele gosta e recuperar. Por exemplo, o Scarpa, um Dudu, jogadores que não vinham jogando, né? E que a gente sabe que tem um bom potencial. Mas, por enquanto, o destaque, para dar tudo certo, Tiagão, o destaque tem que ser o Barba Domingues, viu? Uma entrevista exclusiva com o Renan Lodge. Bom, infelizmente ele volta para o Brasil já na reta final de Copa do Mundo. Poderia ter vivido uma análise maior nesse período aí, jogado um pouco mais. Seria candidato, já que, por exemplo, nomes como Alexandre, você questiona demais uma convocação. O Atlético precisa perder o medo de usar o Pacini. A gente teve uma sequência muito grande do Lodge nesse primeiro semestre, em jogos que ele poderia ter usado o Pacini, não usou, e foi uma grande oportunidade de mercado, foi uma jogada boa do Brax aí ao trazer o Lodge para o Atlético, e já que não vai investir em contratação, se vier nomes como o Lodge, que são grandes e que você só paga luvas aí, poderia compensar um pouco essa ausência de reforço nesse período. O Galo, Isabel Guimarães, agora é contagem regressiva para a volta do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, e quanto mais se aproxima o próximo jogo, maior é a nossa ansiedade pela ausência de reforço. Inclusive, Fael, aproveitando, não sei se você está por dentro, mas há uma promoção agora do Atlético, né? Você quer falar de uma vez aí para o povo se preparar? Primeiro, parabenizar o Atlético, né? A gente critica tanta coisa e quando tem algo legal, a gente precisa passar um marca-texto em cima, realmente. E o Galo tá colocando que quem fizer o Galo na veia, depois eu vou ler direitinho todos os detalhes para isso, para informar direitinho, mas quem fizer o Galo na veia, a primeira a ir ao estádio é por conta do Atlético. E olha a importância disso, Bel. Hoje o torcedor tem um jogo mais fácil acesso, e o torcedor se distanciou do estádio, um pós-pandemia, de Arena do Jacaré, Independência, quando os ingressos eram limitados, o torcedor desaprendeu, principalmente pela burocracia, cadastra rosto, faz um cadastro digital, baixa o aplicativo. Então, uma forma de incentivar o torcedor a voltar para o estádio é de se parabenizar. Parabéns para quem teve essa ideia no Atlético, parabéns para todas as etapas que se cumpriram e avançaram, parabéns mesmo, legal demais a ideia. O Atlético utilizou pouco, ou se preferisse, se achasse que o Pacini não estava pronto ainda, colocar o Alonso como lateral esquerdo, até como joga em sua seleção, na seleção paraguaia. Então você precisa ou ter coragem de usar o reserva dele, o Pacini, ou equilibrar isso de uma forma criativa para que a gente não tenha o Lodge em todos os jogos, já que serão 10 jogos em 30 dias. A gente precisa ter jogadores de qualidade como o Lodge no ápice, no auge. E foi uma boa opção de janela do Atlético. Claro que tem luvas, não é de graça, mas foi uma boa porque ele tem liderança também. Você vê um cara que abraça a causa ali e é importante o craque que se envolve e que se dedica ao clube como foi o Lodge. O Renan Lodge, ele volta com exclusividade para lembrar aquele tema polêmico. Logo depois, estavam conversando aqui nos bastidores, né, Fael? Logo depois de uma vitória sobre o Ceará pela Copa do Brasil, o Renan Lodge foi ao microfone. O pessoal estava achando que ia apaziguar a situação, pós-coletiva do Barba, que cobrou bastante o elenco. E aí, ele, na verdade, falou que existiam problemas extra-campo. Foi no mesmo dia em que o Hulk falou que não sabia se permaneceria no Atlético, né? Galo e Ceará, Copa do Brasil. É o Guilherme agora
que chegou para esse cargo aí meio que de controle, comunicação entre vestiário, treinador, diretoria, ele fala que não encontrou o cenário que todos comentavam, mas que existia algo, por mais que não exista algo oficial. O jogador não traz nada de bastidores e de vestiário para o microfone se já não estiver perto de uma bomba estourar. Assim como o Barba naquela coletiva pós-Juventude do Uruguai traz algo de bastidores para o microfone, algo que técnico não costuma fazer, assim como o Lodge, Hulk trazem todos os jogadores, até quem não para em zona mista, parou aquele dia, é porque a situação lá não estava mais com luz amarela. Ela era luz vermelha com alarme e fumaça correndo pelos corredores. Então, realmente, que a gente tenha deixado isso para trás, porque a pausa do Super Mundial ano passado foi para trazer mais problemas. Eu espero que essa desse ano seja para sanar todos os problemas e que o Galo siga focado no brasileiro e nas Copas. Pelo que eu escutei, nós escutamos do Pedro Daniel, ele falou, trouxemos o substituto do Júlio Alonso. Que é o Léo... Que joga pela direita, o Léo Duarte. Acabou, então, filho, não vai vir. Zagueiro não vem. Será o Léo Duarte. E aí eu vou na análise tática do Lucas, que é Léo Duarte e Juan Tressoldi. Pra mim, termina o ano. Aí chega... o Lianco, tomara que o Lianco volte a jogar e brigue por posição. Aí chega a semana que vem, Léo Duarte titular na esquerda, vira canhoto, sabe? Faz gol com a esquerda de fora da área. Sempre fui, sabe? Sempre gostei. Ó o Lucas vai. Dá pra tirar. Apaga, por favor, esquece todos os, sei lá quantos jogos assim, Léo Duarte. Mas aí você trouxe a análise do que você fez dos anos. De 2018 pra cá. Você tá falando que ele não vai jogar. Estava na Europa há 7 anos satisfeito. Direito. Eu nunca joguei nesse ano, mas era sempre que eu queria fazer minha vida. Inclusive, eu te confrontei quando você falou isso, falou, ele joga pela direita. Eu falei, beleza. Mas ele na coletiva, ele foi perguntado, ele respondeu, joga pela esquerda sem problema nenhum. Aí, se ele vai jogar torto, se ele não vai jogar, se ele vai... É outra coisa. É outra coisa. No Flamengo ele chegou a jogar realmente pelo lado esquerdo do campo, mas tem pouca coisa dele pela esquerda pra gente saber. Realmente vai ser a surpresa. A gente vai ver ao vivo. E futebol é isso. Ou seja, o ensaio vai ser no Atlético. E futebol, a gente discutiu isso semana passada, a gente falou da briga, né? A torcida do Atlético fica, mas vai trazer oportunidade de mercado, vai trazer esse cara ruim. Porra, você pode gastar uma grana num cara que tem nome, vai chegar aqui e não vai jogar. Aí você pode trazer um cara barato. Exato. Oportunidade, o cara soluciona o problema. E o contrário também, porque a galera fala, não, bom é aquele que é caro. O barato sai caro, barato é ruim. Tem isso também. Mas convenhamos que no futebol, principalmente no Atlético, a gente tá acostumado com isso. Chega o cara aqui que não dá, ninguém dá nada. O próprio Bruxo, eu tô falando do Ronaldinho Gaúcho, quando chegou, lembra da pesquisa? Muito embaixo. Ninguém queria ele. Ninguém. Aí, muita gente... Foi chutado do Flamengo, né? Veste a camisa. Na hora que vestir a camisa, acabou, a torcida vai apoiar. E é isso. Vitor Hugo tá aí, chegou assim, Lodge chegou assim. Então, não adianta, velho, não existe regra. Não existe regra. Tomara que o Léo Duarte jogue pela esquerda, se não jogar, que hora que ele for usado na esquerda, ele jogue bem. A volta do Scarpa é um reforço para o Atlético? Particularmente, não acredito mais em Gustavo Scarpa no Atlético. Sério? Sério, cara? Jogador blasé, CJ. Jogador que tanto faz tá ali ou não tá. Eu não sinto a presença do Gustavo Scarpa no Clube Atlético Mineiro. Nem se ele estivesse jogando com os dores, por exemplo, agora nesse primeiro semestre, inclusive, e essas dores fossem por causa do joelho, e agora operado, recupera. Indiferente. Você sente o Gustavo Scarpa no Atlético? Mas é uma característica do jogador. Tudo bem, CJ, mas não acho que seja uma característica. Essa característica foi no Fluminense, foi no Palmeiras. No Palmeiras ele jogou bola, hein, CJ? Não, mas é porque ele teve a sequência, né? E um time encaixadinho. No Atlético ele já jogou bem futebol. Acho que a última temporada dele foi até razoável. Mas a verdade é que hoje, em 2026, julho, dia 13, CJ, ter esperança no Gustavo Scarpa é ter muita fé, cara. Nossa, me surpreendeu sua resposta. Eu tenho muita fé então, viu, CJ? É? Eu acho que é reforço. E assim, não tenho muitas dúvidas que é reforço não, cara. Aí, ó. O Scarpa é um muito bom jogador. Tecnicamente, é um dos melhores que o Atlético tem à disposição. Se o Barba vai querer utilizar ele como ala, como volante, como ponta, como meia, aí é o Barba que vai decidir e acho que deveria sim tentar recuperar o Gustavo Scarpa. Porque tecnicamente é um cara que pode fazer a diferença pro Atlético. Sempre que o Scarpa jogou, mesmo quando ele foi criticado, pelo menos chances de gols ele criava. A gente poderia falar, o Scarpa poderia ajudar mais sem a bola, taticamente ele poderia ter um papel melhor. Os técnicos já falaram sobre isso.
mas tecnicamente ele é muito diferente. Ele é um cara que pode decidir e ganhar jogos pro Atlético. Aí eu vou usar um exemplo que a gente falou aqui na semana passada. O Bernard. O Bernard, até um certo ponto, todo mundo já tinha desacreditado e ele estava descartado. Porque ele não conseguia sequer ser opção pro Atlético, porque ele estava mal mesmo. Hoje se recuperou e é um dos principais jogadores do Atlético. Acho que o Scarpa tem condições de fazer isso. Precisa de uma conversa dele com o Barba, sentar, alinhar os pontos, como que eles querem jogar e fazer isso acontecer. Mas se eu sou o técnico do Atlético e tenho à disposição o Gustavo Scarpa, voltando de lesão, ou ele tá ali no meu grupo, eu vou utilizar. Porque é bom jogador. Acho um jogador confiável. Eu acho particularmente, CJ, que o Atlético ele não tem um elenco que ele pode se dar ao luxo dele não ter 10 bonecos correndo loucamente atrás da bola. Mas tem um elenco que pode se dar ao luxo de abrir mão de um cara com a qualidade que o Scarpa tem? E intensidade, gente? Então, aí você E o arruma nível gente de pra correr pra ele. intensidade? Pra ele ser o cabeça A gente pensante. Ele viu pode correr um pouquinho já viu mais esse também. exemplo na Copa. Cara, Scarpa taticamente, gente, sem a bola, é um a menos em campo, velho. Sério? Engraçado, eu não acho Também isso, não mas acho. o que me fez pensar sobre isso foram as declarações dos treinadores. Porque o Sampaoli falou sobre isso e o Barba também falou sobre O isso. técnico dele, o Nottingham, também falou isso. gente. Então, isso te faz refletir e avaliar com um pouco mais de cuidado, assim. Eu não acho ele, igual a gente fala do Vini Júnior, Rouba, que não dá um piquezinho pra trás, que não dá uma trombada, não, de forma alguma. Claro que ele não é, por exemplo, o Coelho, que é o cara que super voluntarioso, Bate e volta. pra frente, pra trás, e tromba com o cara, e vai até lá no gol defensivo junto com o lateral do outro time. Não é. Mas eu acho que dá pra organizar Você alguma deu o coisa. exemplo do Coelho aí, mas também o Coelho, quando pega uma bola, não tem o passe do Scarpa, não tem a colocação, isso. não tem o lançamento do Scarpa, eu já- o refino, Tudo bem, refino. gente, tudo Eu bem. vou trazer Mas um cara- qual jogo o Scarpa decidiu na temporada? Ele ajudou, evidentemente ele ajudou. Falou assim, ó, se não é, essa é fosse por o causa da Scarpa, contusão. se não fosse o Scarpa no jogo, o Atlético não teria O vencido Atlético não jogo. tem nenhum jogo assim que você fala assim, Nem o esse Hulk cara aqui tava pegou fazendo a bola assim. e resolveu. Nem o Eu Hulk acho- tava sendo isso. eu São acho que jogos a gente- em coletivo. Eu acho que a gente vive de uma esperança no futebol que a gente tem que parar com essas coisas. Minha opinião, tá? Agora, Posso tá sua errado opinião, e sua tal, opinião. né? O Vini Júnior, a bola passa 30 centímetros do pé dele, ele não coloca o pé, né? Não tô falando que o Scarpa é isso também, não, mas vamos dar um sanguinho também em campo, né, CJ? Eu vou trazer então um outro ponto. Ah. O Minda muita gente pede como titular. Sem a bola, ele é esse cara que te entrega e marca e volta, busca o lateral lá na linha de fundo, dá combate? Não, Não é. também não, Não, é. é. fale mal do Minda. Eu não tô falando mal, Cabide, eu tô porque comparando. É jogador de Copa do mundo. Mundo. Mas eu tô fazendo a Ele é comparação. jogador de Copa do Mundo. Aí você olha, por exemplo, o Vitor Hugo, o Coelho, são esses caras. Eles vão dar o combate, vão brigar pela bola. Agora, você pode se organizar, cara. E outra, beleza, o Scarpa ele não é o cara mais intenso sem a bola. É o que o CJ falou. Então eu vou tentar proteger ele aqui de alguma forma com a minha tática, com a escolha de outros jogadores que possam compensar isso. Porque na hora que a bola chegar no pé desse cara, ele tem um passe diferente, ele tem um cruzamento diferente, ele tem uma finalização de longa Pra distância. mim, isso só seria lógico se ele resolvesse jogos, gente. E ele não resolve. Mas no time do Mas Atlético não tem. já resolveu jogos, já resolveu resolveu, jogos. Aí é não muito resolve. injusto Já também. A resolveu gente fala jogos. assim, o cara não tem que ser titular. Aí o cara tá lá escanteado no banco. A gente olha pro cara e fala, entra aí agora e resolve. Resolve 10 minutos, 5 minutos, 15. Então dá uma sequência pra ele ter ritmo de jogo, pra ele estar confiante, pra ele pegar uma boa fase. Aí bem. começa a cobrar que ele decida jogos. bem, tudo É a bem. mesma cobrança que a gente Se a fala. gente não Pô, pode o cobrar Alexander é muito bom, o Alexander tem que entrar e jogar. Então dá sequência pro Se a cara. gente Não é pode chegar a cobrar jogar 5 do minutos e resolver. Se a gente não pode cobrar do Gustavo Scarpa que ganha o salário que ele ganha, gente, aí vocês estão... Não é não Pelo cobrar, amor de Cabide. Deus, gente, tem Claro que cobrar. tem que cobrar. Não tá Ele rendendo, tem que gente. melhorar muito o que ele tá Gustavo apresentando. Scarpa Mas não acho que está tá rendendo, escanteado. Não merece, na minha opinião, estar no Clube Atlético Mineiro. Sabia Pra que a mim minha é um pergunta ia desserviço ao desencadear. Atlético, inclusive. Mas Lógico. vamos aplaudir porque ele bate bem na bola. Vamos aplaudir porque ele inverte bem o jogo. Vamos aplaudir porque de vez em quando ele cruza uma bola na área. Ô, gente, faça-me o favor, a gente tá falando aqui de Clube Atlético Mineiro. Tá doido, só? Eu só fiz uma pergunta. Não, Eu tudo só bem. queria É saber porque se não o tem Scarpa é um condição. reforço. O fã-clube do Scarpa tá aqui também, CJ? Tá louco, mano?